Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 12, intitulado Mãe. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, temos, Senhor, a honra de estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E uma honra muito maior, porque o nosso amigo Humberto de Campos, Senhor, irá trazer as lições dolorosas do sepultamento, mas as lições grandiosas do Teu ressuscitar, do Teu retorno, em verdade, da Tua materialização, porque nunca morrestes, e muito menos nunca fostes, sempre estás no meio de nós. Que nessa noite, amado, mais uma vez, que os Teus mensageiros que aqui estão possam conduzir o nosso trabalho, o nosso estudo, inspirando a cada um de nós, porque todos nós, Senhor, aqui estamos em Teu nome, carregando uma vontade, um desejo, por menor que seja, de aprender para nos tornarmos seres humanos melhores. Aprender a maior lição de um ser humano, que é a humildade, a resignação e a renúncia. Muito obrigada, amor amado, e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Amados e amadas amigas, o texto que Humberto de Campos nos convida a estudar, esse capítulo intitulado Mãe, ele vai trazer as lições do Novo Testamento desde o ressuscitar de Jesus. Então, ele irá falar e muitos de nós iremos ficar sem entender, porque a gente não conhece o texto. A gente ainda tem uma dificuldade, uma preguiça e uma falta de interesse muito grande de estudar o Novo Testamento. Então, a gente diz assim, como é que eu posso amar um homem que eu não o conheço? Então, como eu posso entender moral se eu não estudo a moral? Então, eu posso muito bem entender física, química, anatomia, só isso. Mas quando fala de moral cristã, eu não conheço. Por quê? Porque eu nunca estudei. Então, a gente fica boiando. O que nós sabemos? Alguns pedaços. Quando a gente conhece esses pedaços, não foi porque a gente leu, foi porque a gente ouviu alguém falar e a gente acaba repetindo, sem ter muita consciência do que está se falando. E, às vezes, a gente não sabe nem aonde esse texto está inserido e qual o contexto desse texto. Então, quando de repente a gente para pensar, quando Jesus olhou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? E eu perguntar, qual é o contexto que está? Jesus estava ainda encarnado ou ele fez essa pergunta já estando materializado, porque ele já estava em espírito? Nós não sabemos responder. Por quê? Porque nós não temos o hábito. Então, eu peço licença de vocês, nós iremos iniciar hoje esse capítulo, mas será bem longo, porque nós vamos primeiro manusear cada evangelho. O evangelho de Mateus, vamos começar, depois nós vamos para Marcos, depois para Lucas e depois vamos finalizar em João, para conhecer os pormenores depois do sepultamento do nosso Senhor Jesus.
Entender quem foi José de Arimateia, quem participou do sepultamento e quem estava lá. Por quê? Nós temos que entender que são 4 homens em épocas diferentes escrevendo de um mesmo homem. Então, o homem, a história é de Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus, o Messias. Então, nós tivemos Mateus, que é o Levi, e nós sabemos que o quê? Que Mateus, ele escreveu muitos textos, mas são anotações. Anotações você está ouvindo uma palestra e de repente aquele palestrante te diz algumas lições que te tocam profundamente, ou então muito rica aquela fala, e o que você faz? Anota. Então, as primeiras anotações da fala do nosso Senhor Jesus Cristo foram as anotações de Mateus, que é o Levi, que era o cobrador de impostos, que era primo de Jesus. Ele também era chamado de irmão, porque Mateus era irmão de Tiago, Tiago menor, e eles eram filhos de Maria, esposa de Cleófas, daí ser chamado Maria Cleófas. E a Maria Cleófas, ela era prima da mãe de Jesus. Então, os filhos de Maria Cleófas, no caso Levi, que é o Mateus, e o Tiago menor, o termo menor ou maior não era da época de Jesus. O sobrenome era a cidade, ou o esposo. Então, Maria era a esposa de Cleófas. Joana de Cusa era esposa de Cusa. Isso para as mulheres. Para os homens, quase sempre, era direcionado, as mulheres casadas, era direcionado ao quê? A cidade que nasceu. Então, eles, os dois, eram ali primos de Jesus. E Mateus, que é o Levi, que era rico, porque ele era um cobrador de impostos, ele foi o primeiro a anotar as falas de Jesus. Diz Humberto de Campos que o Pai Nosso ele anotou na hora. As bem-aventuranças também anotou na hora. Jesus tinha um magnetismo tão grande, que a fala dele fixava na mente. E a nossa amiga Carla diz, tia, mas continua, porque a diferença do maior e do menor. Isso foi a Igreja Católica que colocou a diferença, né? Então ela passou, como existia 2 Tiago, né? Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, e Tiago, o filho da senhora Cleófas, né? Então passou a chamar o primo de Jesus de Tiago menor, e o Tiago maior, o irmão de João, o evangelista, tá bom? Que eram filhos de Zebedeu. Esses detalhes, se você for perguntar de um teólogo, eles não têm certeza se Levi e Mateus são a mesma pessoa. E muito menos que são primos de Jesus. Porque quando Jesus está no grupo orando, de repente chega e diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí diz, e aí? Mas é porque os primos, eles eram chamados de irmãos. Então, a gente precisa nos aproximarmos. Então, nós temos aí 4 pessoas em épocas diferentes falando a história de um mesmo homem. Então, o que um lembra, outro de repente não lembra e conta uma parte que o outro esqueceu. Então, é por isso que a gente tem que estudar os 4 evangelhos, porque eles acabam meio que se completando. Alguns dizem que eram 2, outros dizem que era um cego. São coisas assim, porque é difícil. Porque Mateus a gente sabe que escreveu na hora. Mas é difícil lembrar tudo. De repente, se a Mita desencarnar e eu disser, Carla, vamos nos reunir, vamos contar a história da Mita. De repente a Carla vai contar coisas que eu não vou lembrar. Ou de repente eu vou contar do meu jeito, porque por mais que a gente venha a falar da mesma pessoa, cada um tem as suas particularidades em falar e em contar. Então nós tivemos Mateus, que conviveu com Jesus, que era primo de Jesus, que é o Levi, e que começou a fazer as anotações, e a gente vê isso muito claro na obra Paulo e Estevão. Para a gente entender a história do Evangelho, a gente tem que ler a obra Paulo e Estevão. Para a gente entender a política da crucificação do nosso Senhor Jesus, a gente tem que ler a obra há 2000 anos. Para a gente entender a vivência de Jesus com os discípulos, nós temos que estudar a obra Boa Nova. Elas se completam. Logo depois de Mateus, nós vamos encontrar a sequência de quem? Lucas e Marcos e João Evangelista. Então vamos pegar Lucas. Lucas conviveu com Jesus? Não.
Não, Lucas não conviveu. Há uma probabilidade, inclusive, dele ser grego. E ele conheceu as lições de Jesus através do apóstolo Paulo. Lucas era médico, um homem muito intelectual. E o que chamou a atenção de Lucas foi justamente a inteligência do apóstolo Paulo. A inteligência daquele homem chamou a atenção. E ele passou a conhecer Jesus através de quem? De Paulo. E foi o próprio Paulo que solicitou, porque Paulo tinha anotações do Evangelho. Tinha as anotações do Evangelho, que eu digo, da história de Jesus. Porque Paulo conversou com Madalena, Paulo conversou com Levi, que é o Mateus, Paulo conversou com Maria, a Mãe Santíssima. Inclusive ela foi se despedir dele quando ele foi para Roma. Então ele tinha muitas anotações. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele queria falar de Jesus, ele queria escrever para que a posteridade, para que o futuro pudesse conhecer. Então você vê que era um homem extremamente inteligente e com essa lógica, essa razão, esse bom senso em relação ao futuro. Só que Paulo era o divulgador, Paulo era o trator, era aquele que ia abrindo o campo em mata fechada. Então ele percebeu que não haveria tempo para sentar e escrever a história de Jesus. Aí ele pediu para quem? Para Lucas. Ele pegou todo o material que ele tinha, passou para Lucas, e Lucas, obviamente, ainda pesquisou um tanto mais, juntou todo esse material e escreveu a pedido de Paulo. Aí nós temos mais Marcos, que é o João Marcos, filha de Maria Marcos, que também vai aparecer na obra Paulo e Estevão. Ele também não conviveu com Jesus. Era uma criança, praticamente, quando Jesus foi morto. Mas tudo o que ele escreveu foi o que ele ouviu do apóstolo Pedro. Então, também foi escrever. E temos o João, o evangelista, aquele que talvez com 11, 12 anos passou a seguir Jesus, né? Ali um adolescente, pré-adolescente praticamente, acompanhou Jesus, Jesus entregou a Mãe Santíssima a ele: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Mas ele não escreveu de imediato. O João, ele já foi escrever, ele já tinha lá seus quase 80, talvez 90 anos, não se sabe, né? Mas vamos lá colocar os 80 e poucos anos, deve ter obviamente ditado para que alguém escrevesse, né? Então, os livros, eles se completam. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar o Evangelho de Mateus a partir do sepultamento de Jesus. Então, a gente vai ler o sepultamento, o que acontece depois, aí você vai anotando, dizer, olha aqui, quem viu primeiro? Foi Madalena? Foram as mulheres? Vamos vendo esses detalhes. E à medida que o tempo vai passando, se der tempo, a gente entra já no evangelho seguinte, que aí a gente já vai entrar em Marcos. E aí vamos ver. Depois a gente vai juntar todo esse material e a gente, com esse subsídio, aí a gente entra no texto de Lázaro redivivo. Estamos juntos? Então, bora lá? Então, pega aí o teu evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57 a 66. E depois nós vamos no 28, de 1 a 10. Então, aqui Jesus já foi sepultado. Quem solicitou o corpo de Jesus foi justamente quem? José de Arimateia, porque era um homem rico. Ele solicitou o corpo e eles fizeram o sepultamento nesse túmulo, né, que era de José de Arimateia e que nunca tinha sido usado. Então eles escolheram o cadáver, o corpo, e fizeram todo aquele tratamento. E as mulheres acompanharam isso, ou seja, sabiam o que tinha sido feito do corpo e aonde tinham sepultado esse corpo. Então vamos lá, vamos no versículo 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José. Deixa eu só voltar um pouquinho, só para a gente reconhecer aqui, no versículo 55, qual eram, segundo Mateus, as mulheres que estavam ali ao pé da cruz. Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia a servi-lo. Entre elas estava Maria de Madalena, que eram aquelas mulheres que estavam junto com a Nossa Senhora. Maria, mãe de Tiago. Então, Maria, mãe de Tiago, então é a Maria Cleófas, que é mãe de Tiago e de Levi.
Maria, mãe de Tiago e de José, estava acompanhada. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, ou seja, estava, aí é interessante, estava a Maria, mãe do Tiago e de Levi, e estava a mãe também dos meninos, João o Evangelista e Tiago o maior, que era a esposa de Zebedeu. Então, eram essas mulheres que estavam acompanhando ali, segundo Mateus. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus, ou seja, aluno de Jesus, seguidor de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu no lenço limpo. Lembra que é José de Arimateia, tá? E o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha, aqueles túmulos na rocha, né, como era. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao sepulcro. Então, elas acompanharam o sepultamento. A guarda do túmulo. E saindo o Evangelho de Mateus. No dia seguinte, já no domingo, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramos-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo, abre aspas, depois de 3 dias ressuscitarei, fecha aspas. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira, porque para eles o fato de Jesus ter ressuscitado, entre aspas, Lázaro, aquilo ali foi uma mentira. Eles não acreditaram. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide, guardai o sepulcro, como entendeis. E, saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Evangelho de Mateus. O túmulo vazio é a mensagem do anjo. Após o sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena, nós sabemos que Maria Madalena ou Maria de Magdala é uma questão de pronúncia, e ela se refere, não confunda Maria de Magdala com a mulher adúltera. A mulher adúltera não tem nome, tá? Isso na obra Boa Nova fica muito claro, então não confunda. Nós podemos até entender que uma pessoa que não é espírita tem essa dúvida porque ela não teve acesso à obra Paulo Estevo e Boa Nova. Mas um espírita não cabe esse tipo de confusão mais, né? Então, a mulher adúltera é uma, e Maria de Magdala é outra. Madalena era uma prostituta dos homens mais ricos de Roma. Eram os romanos que administravam a Palestina, a quem ela servia. Tanto é que Madalena morava numa vila principesca. Está lá na obra Boa Nova. Ela não era uma prostituta comum. Ela era uma mulher riquíssima e linda. A beleza dela era tamanha. Então você imagina ali a quantidade de homens que ficavam ali atrás de Madalena, tá? Por isso que o Emmanuel diz que ela e Paulo foram aqueles que fizeram a maior mudança, mas muito mais Madalena, porque ela foi aquela que mais se violentou, porque Madalena conhecia os prazeres, Paulo não. Paulo era casto e casto continuou, era virgem e virgem continuou. E Madalena não, Madalena conhecia os prazeres e soube, como diz o Emmanuel, se violentar para ser fiel ao propósito que abraçou. Após o sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, que não é a mãe de Jesus, então Maria Cleófas, vieram ver o sepulcro.
E eis que houve grande terremoto. É um abalo, não é que tremeu a terra, porque vocês têm que entender a expressão idiomática. Você olha, tu não sabe, quando fulano chegou, o cara tremeu tudo. Tipo assim, abalou, né? A expressão. E eis que houve grande terremoto. Por quê? Pois o anjo do Senhor, descendo do céu, porque o termo anjo não é asa, anjo é quem? É aquele que traz uma mensagem. É como se fosse assim, o carteiro. Então é o enviado, é aquele que traz uma notícia. Trouxe uma notícia da onde? Do céu. Olha o que ele diz, ó. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela, sobre a pedra. Esse é o Evangelho de Mateus. E se a gente estuda o Espiritismo estuda isso aqui, gente. Isso aqui são espíritos e que realizam o movimento de objetos. Poxa, você não lembra das mesas girantes? Acaso você também não lembra quando Pedro estava preso, que um anjo foi até lá, que é um espírito, apareceu a ele e abriu as portas da prisão e mandou ele sair? Ele ainda diz assim, né? Calça tuas opercartas e te vestes, né? E saia. Isso também aconteceu com Paulo. Com Paulo aconteceu, mas também aconteceu com Pedro. Isso são efeitos de materializações. Então, é um milagre? Não. Isso está dentro das leis que regem o universo, que é a ação dos fluidos. Pois o anjo do Senhor, descendo do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. O seu aspecto era como um relâmpago. Então pensa assim no brilho, né? O seu aspecto era como do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Ou seja, ficaram pálidos. Entendeu? Duro, igual morto. Não é verdade? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais. Sei que estás procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E depressa, ide dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou de entre os mortos. E eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Ou seja, ele foi para a Galileia, e é lá que vocês vão ver Jesus, nas aparições, né? Vede bem, eu vou-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. A aparição às santas mulheres, versículo 9. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, então, aqui em algum momento citou que Jesus apareceu só a Madalena? Nesse momento não. Ele nem tinha aparecido. Quem apareceu primeiro aqui na fala de Mateus foram quem? Os espíritos que apareceram, moveram a pedra, ainda se sentaram sobre a pedra, né? Disseram, olha, ele não está mais aí, ele ressuscitou, vai lá e conta isso para todo mundo, né? Vem ver aqui e vai contar. Então, assim, elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele, porque na crucificação de Jesus, todos os seus seguidores dispersaram, porque todo mundo ficou com medo. Só as mulheres ficaram lá na cruz. Os homens, fugiram. Porque todos os discípulos estavam com Jesus. Lembram que a Páscoa foi celebrada em Jerusalém, dias antes. Estavam os 12. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. Porque eles estavam todos em Jerusalém ainda. Então,
já entendemos aqui o Evangelho de Mateus. Ao raiar do primeiro dia da semana, estava Maria de Madalena e a outra Maria. Vieram ver o sepulcro e eis que houve grande terremoto. Ela cita aí só 2 mulheres, tá? E ele coloca Maria. Vamos ver agora no Evangelho de Marcos? Vamos ver como é que Marcos traz essa história? Você pega Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 11. Vamos lá. Vamos conhecer agora. Fixou bem, Mateus? Fixou. Deu para a gente entender? Então vamos agora para... Depois que nós terminarmos esse estudo todinho, você está pronto para fazer uma palestra. Mas o mais interessante é viver. Porque diz Emmanuel que palestrar e ensinar, isso é primário da evangelização aí. É o princípio básico. As falas e o ensinar. Então, eu ainda estou aqui no primário. Vamos ver aqui, 16. O túmulo vazio. Mensagem do anjo. Aqui o sepultamento também é do mesmo jeitinho, tá? Chegou à tarde, procurou Pilatos, foi José da Arimateia, aqui ficou tudo redondo. E em seguida rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Então aqui já é uma Maria, mãe de José. Não sei qual é essa Maria. Mas lá no Mateus, a Maria exatamente, José. Então a gente já fica, né? Mas vamos lá, mas existe uma Maria. Então eu não posso nem dizer que era Maria Marcos. Não sei, mas vamos lá. Mas não era a Maria, mãe de Jesus, tá? Você viu que Maria era um nome muito comum, né? O túmulo vazio, capítulo 16. Passado o sábado, Maria de Magdala, ou seja, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, Magdala está presente. E Maria, aqui, olha, mãe de Tiago. E aí aparece o novo nome, e Salomé. Compraram aromas para ir ungir o corpo, né? Passar óleo, né? Isso era cultura. De madrugada, ou seja, 5 horas da manhã, 4h30, bem cedinho. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E diziam entre si, mulheres juntas tem que ter conversa. Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? Porque a pedra era o quê? Pesada. Por isso que quando Mateus conta, quem foi que rolou a pedra? O anjo. E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Chegaram lá, a pedra já tinha rolado. Aqui ele está citando algum anjo? Não. Ora, a pedra era muito grande. Se você tem dúvida, vai no YouTube e busca sepulturas na época de Jesus. Aí você vai compreender e ter uma visão muito melhor. Era feito nas rochas. Tendo entrado no túmulo, porque eles entravam mesmo, era como se fosse uma pequena caverninha. E ali as pessoas colocavam o cadáver, entravam, não é verdade? Faziam as suas orações. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca. Quem era? Jesus. E ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse, não vos espanteis. Porque, gente, estava amanhecendo, ainda estava o quê? Escuro. Não tinha lâmpada, gente. Não pensa que tinha esse esporte de luz, não. É escuro. Não sei se você viveu já uma experiência quando a energia vai embora. Se não tiver o luar, tá frito. Você tem que acender umas velinhas, né? No interior, não é verdade? Os interiores quando a gente vai fazendo, como é que dá o nome? No ramal, né? Você entra no ramal daquele, ramal é mato de um lado e mato de outro. Não vos espanteis, procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Então não era Jesus, era quem? Um espírito.
Vede o lugar onde o puseram? Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Então, Jesus mandando todo mundo ir para a Galileia. Voltar para a Galileia. Gente, isso aí daria um estudo, assim, por que esse convite de Jesus para voltar todo mundo para a Galileia? Que era lá que ele pregava. Foi lá que tudo começou. É como se dissesse assim, vamos recomeçar agora de uma nova forma? Lá o vereis, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram delas, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Então o Evangelho de Marcos, ele não fala que rolou a pedra, que eles abriram a pedra, mas o Evangelho de Mateus diz que quem rolou a pedra foi o Espírito, o anjo. Aqui o anjo já estava lá dentro, sentado. Com certeza já tinha rolado a pedra, né? Primeiro, vem, vão contar, né? Se elas vierem... Esses aqui ficaram com medo de contar. Será que vão acreditar na gente, né? Uma curiosidade. Oi. Eram 3 mulheres. Aqui se fala em 3. Lá no do Mateus 2. Uma Maria de Magdala. A outra Maria, mãe de Tiago. E Salomé. E a Salomé. Então, o Marcos conversou com Pedro. Com as 3. Tudo que Marcos contou foi o que ele ouviu de Pedro. Então, o Pedro... porque lembra aqui... ouviu de uma das 3. Sim, você não tinha nem dúvida. Foram as 3. Aí Marcos diz assim, olha, alguém voltou sozinho. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, no domingo, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Nós já fizemos um estudo aqui sobre demônios nos anteriores, tá? Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Quem era que estava na companhia de Jesus? Os apóstolos, os discípulos. Eles, ouvindo que ele estava vivo, que fora visto por ela, não creram. Então aqui Marcos traz uma lição interessante, né? Ele diz o quê? Foram 3... viram direto já, ele não usa o termo anjo, você percebe, né? É um jovem de branco lá dentro, mas que ele anunciou que Jesus teria ressuscitado e pediu que elas fossem contar aos discípulos, inclusive a Pedro. E depois conta aqui que Madalena voltou e nessa volta... Aí ele apareceu primeiro para ela. E aí que vai ser, ele vai também citar aqui, que é lá em Emaús, mas depois disso ele se manifestou de outra forma a 2 deles enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Apesar de Jesus ter avisado que iria voltar, ninguém acreditou. Típico mesmo do ser humano, né? Vamos para Lucas? Lucas, anota aí. Capítulo 24, versículo de 1 a 8. Todos eles citam José de Arimateia, tá? Aqui, se a gente voltar no 23, no item 55, ele vai falar novamente das mulheres. Ele diz assim, ó, as mulheres, porém, que vieram a Galileia com Jesus, haviam seguido a José, observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observaram o repouso prescrito. E aí nós temos ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 24, e teremos também o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27, e também o capítulo 20 de João, de 1 a 18, mas é cenas do próximo capítulo. Deu para aprender alguma coisa? Então, isso tudo são subsídios, tá? Lições que a gente está aprendendo, entrando nessa psicosfera, aí já assim,
envolvidos de toda essa psicosfera, aí sim vai ser legal para a gente entrar no capítulo intitulado Mãe. Amados amigos, alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida? Só salientar que quando vocês estão fazendo a leitura, a gente presta bem atenção, mergulhando mesmo, a gente percebe que existe um sentimento que se espraia e nos envolve a todos, porque nós estamos tratando de interesses de Jesus, certo? Os assuntos que permeiam um momento crucial da vida de Jesus. Então, de certeza que nós não estamos fazendo isso sozinhos. A espiritualidade, ela está por demais interessada em que isso seja muito bem entendido. Bem sentimos isso, professor. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Te agradecemos, Divino Amigo, por essa oportunidade que nos é dada de estudarmos Teu Evangelho hoje à luz da doutrina espírita. Muito obrigada, amor amado. Te pedimos a bênção e a proteção de que tanto necessitamos para darmos continuidade ao estudo e ao nosso burilamento. Graça te damos, que assim seja.